Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Oi pessoal, mais um programa bem feliz. Quero começar agradecendo pela audiência de vocês. Tem gente que todos os programas tá aqui assistindo, comentando. Às vezes não consegue assistir na hora, mas depois manda mensagem falando que assistiu. Então eu quero agradecer muito todos vocês. Eu até quero colocar alguns nomes aqui de algumas pessoas que sempre apoiam mesmo. E que sem vocês eu não chegaria no programa número 40, como foi semana passada, tá? Então, muito obrigada. No programa de um ano, que a gente vai fazer um ano no mês que vem, né, de setembro, eu pretendo, sim, agradecer vocês de alguma outra forma. Vamos continuar conectados aqui, tá? Mas a Ritinha tá sempre aqui. A minha mãe... É lógico que a minha mãe, né, teoricamente, mães estariam apoiando, né? Mas a gente romantiza muito essa relação, mas não são todas as mães que apoiam. Então eu dou muito valor pra minha mãe, que sempre apoia o programa, sempre tá aqui. O meu pai, meu padrasto, todo mundo que tá sempre apoiando o nosso programa. Edson, Andréia, todos vocês. Minhas tias, tia Mércia, tia Mônica, minhas primas, Ana Paula, Moniquinha, Débora, todos, tá, gente? Todos os primos, sintam-se representados, Juninho, todo mundo. E eu queria também, você que ainda não se apresentou para mim, que deixe uma mensagem aqui para a gente se conhecer, para eu conhecer melhor você que está sempre acompanhando o programa. E quem começou a assistir há pouco tempo, também quero agradecer, porque a ideia é essa mesmo, que cada vez mais pessoas comecem a conhecer, entender que esse programa, né, o conteúdo que está aqui é para ajudar vocês. Então, quanto mais vocês derem esse feedback pra mim de que tá fazendo sentido, que vocês estão gostando, melhor, né? Vou entender que tá no caminho certo, ok? O programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito comentado, que é o TDAH, por conta do boom de diagnóstico que nós tivemos nos últimos anos. Vou explicar aí pra vocês. Foi uma live que eu fiz lá no Instagram, resolvi trazer aqui pra vocês assistirem, porque nem todo mundo consegue se conectar ao Instagram, então eu acho mais fácil trazer aqui pro programa Bem Feliz pra facilitar. E para que fique aqui no streaming também, como uma forma de vocês compartilharem com outras pessoas que talvez precisem desse conteúdo, ok? Espero que vocês gostem, então, qualquer comentário, ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tô aqui no chat, pode mandar que eu respondo vocês, tá bom? Vamos assistir então. Oi, Keila. Oi, tá me ouvindo bem aí? Sim, tudo certo. Tá Tô meio aqui. falhando aqui um pouquinho. É.
Aqui pra gente, assim, tipo, dá pra te ouvir bem. Eu tô Tá. encaminhando aqui a live para alguns amigos, falando pro pessoal fazer o mesmo aí. Eu encaminhei também para algumas pessoas, já enviei para uma lista aqui. Beleza. Oi para todo mundo que está entrando. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por que que o TDAH tem sido falado muito nos últimos tempos? Porque aconteceu um boom de diagnóstico. A gente vai falar um pouco mais disso. E aí, enfim, ficou um assunto muito comentado. E ontem foi, né, 13 de julho, além do dia do rock, como eu comentei lá, coloquei nos meus stories, foi o Dia Mundial O do dia do TDAH. TDAH. Então é muito importante a gente falar disso, trazer conscientização e tudo mais. Então, quem não conseguir assistir a gente agora, essa live vai ficar salva, então mas é legal a interação e as pessoas assistirem na hora, porque pode mandar perguntas e tudo mais, né, Keila? A gente tinha Isso. aberto caixinha de perguntas no nosso story, então muito do que a gente vai responder aqui são perguntas que as pessoas fizeram na nossa caixinha. Oi, Gabi. Então, muito do que a gente vai Eu vou responder são desligar a perguntas que minha foram. internet para ver Tá, se eu consigo, porque melhorar, né? tá falhando, sabe? Aham, só o meu que tá falhando aqui. Peraí. Tá. Vai aí que o pessoal tá entrando ainda também, né? Dá tempo da gente Eu vou ajustar. desligar os meus dados móveis para ver se eu fico só no Wi-Fi, fica um pouco melhor. Fica, E aí, gente, quem tiver perguntas para mandar para a gente, pode mandar tanto aqui nos comentários que a gente olha, quanto nessa negocinho aqui do Instagram de colocar a pergunta. Os dois a gente Isso. vai abrir para responder. Eu tinha aberto uma caixinha de pergunta ontem também, mandaram algumas perguntas e depois também eu vou colocar a resposta lá para quem não viu a live, ver as Uhum. respostas das perguntas que foi deixado antes, né? Que eu coloquei a caixinha ontem. Você colocou a caixinha ontem também? Coloquei. Uhum. Oi, Tassiane, boa noite. Bom, vamos começar então. E aí depois o pessoal vai entrando, porque de qualquer forma vai ficar salvo, então quem perdeu o comecinho pode Assiste assistir inteiro. depois. Bom, vamos lá. Vamos nos apresentar, Keila, porque tem gente que segue você, não me segue, não me conhece, e vice-versa. Então, eu acho interessante a gente se apresentar para depois a gente começar, tá? Quer começar se apresentando? Não, pode se apresentar, pode Pode ser eu? começar. Tá. Gente, eu sou a Sara, eu sou psicóloga, já tenho um tempinho, atuo na psicologia clínica e também organizacional. Sou de São José dos Campos, atendo online, então atendo qualquer lugar, mas eu sou de São José, tá? Assim como a Keila. Acho que é isso que precisa falar aqui na apresentação. Já que já faz propaganda. Tem um canal no YouTube que tem conteúdo todo dia, tem um programa toda sexta na TV CCMUG, então entrem ali, né, nas minhas redes, a gente tem muito conteúdo sobre psicologia e o melhor, de graça, né? Porque tá tudo ali, então vários conteúdos legais, né, Keila? E a Keila tá sempre comigo Isso. nos meus conteúdos. Gente, para quem não me segue, para quem é seguidor da Sara, provavelmente já me viu por aqui, porque a gente já fez outras parcerias, já fez outros trabalhos juntos, né? A gente tá com bastante ideia de fazer mais conteúdo junto, então provavelmente vocês vão me ver mais vezes aqui. Meu nome é Keila, eu sou psicóloga aqui na cidade de São José dos Campos também, sou daqui de São José, atendo online, mas eu atendo na zona sul de São José, mas aí o online, né, até para fora da cidade, eu atendo. Muito E bom. uma coisa que eu acho legal também falar eu já tenho falado de você para os meus contatos, né, da nossa parceria, que a gente vai fazer mais coisas, para depois a gente estar abrindo mais espaço até para as pessoas indicarem temas que elas acham importantes e que não encontram tanto conteúdo assim, Sim, né? com certeza. Acho muito bom. E aí, né, então, falando aqui do TDAH. O Rafael já começou a colocar aqui alguns comentários importantes, isso é muito legal. Quem já tem o diagnóstico, quem desconfia e não se importa aí de expor, pode colocar aqui pra gente acha interessante isso também. O Rafael colocou, bom, eu descobri que tenho TDAH e perco o foco muito rápido, mas também quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo até surtar.
típico do TDAH mesmo. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, tá, gente? Bom, vamos começar com o conteúdo já, Keila? O que você acha? Isso. Vou começar puxando aqui o boom do TDAH que chamou a atenção de muita gente. O ano passado, o Fantástico fez uma série, eu até coloquei aqui na minha colinha aqui, quem perdeu, se eu não me engano, foi em setembro ou outubro, uma série com Drauzio Varela que chama Tudo ao Mesmo Tempo, A Vida com TDAH. Não sei se você chegou a ver. Uhum. E ele falou muito, acho que, se eu não me engano, 4 episódios eu acompanhei, cheguei a perder alguns, mas depois eu puxei pelo YouTube, eles colocaram o diagnóstico, colocaram os tratamentos, as pessoas que tinham dúvidas se tinham ou não, colocou a rotina, o dia a dia das pessoas que tinham diagnóstico confirmado e como que elas fizeram para aprender a lidar com o TDAH, já que ele não tem cura, né? Ele só tem controle. E daí, depois dessa série, pelo que eu acompanhei mais na internet, muita gente começou a se identificar e muita gente começou a procurar saber mais sobre o TDAH e se realmente elas tinham, porque as pessoas confundem muito, né? Ah, eu sou hiperativa, eu não paro quieto, então provavelmente eu tenho TDAH. Mas a série foi bem completa, eu acho que expandiu bastante, abriu a mente de muita gente a respeito desse tema, né? Que as pessoas não tinham tanta informação assim sobre ele. Sim. E eu acho importante a gente já começar dizendo que qual que é o intuito dessa live? Não é você se identificar e se autodiagnosticar. Muito pelo contrário. A gente não quer de jeito nenhum que haja autodiagnóstico ou que você saia por aí diagnosticando as pessoas. Até porque o critério diagnóstico, a gente vai falar disso também, mas segundo o DSM-5, o critério diagnóstico para o TDAH, ele tem 5 fases. Então, a gente elimina 4 etapas e na quinta ainda tem um monte de etapas para serem eliminadas para a gente chegar no diagnóstico de TDAH. O que a gente faz em lives como essa é para que vocês possam olhar e se encontrar identificação, procurar um profissional, tá? E aí atuar em cima disso. Então, antes de ler o que o pessoal está colocando aqui, que a gente vai ler tudo, o que é o TDAH, gente? O que é importante a gente entender? O TDAH ele é um transtorno neurobiológico. O que significa isso? Existe realmente uma parte do cérebro dos portadores de TDAH que não funcionam dentro da normalidade, tá? Não é algo... Existiram-se, né, muitas teorias contrárias ao TDAH, tanto assim por inocência mesmo, falta de informação científica, ou às vezes por má fé. Porque algumas pessoas queriam colocar o diagnóstico do TDAH ou falar que o TDAH não existia porque queria caracterizar as pessoas que são desatentas, ou que são hiperativas, ou que têm o cérebro cansado e aí perde o foco toda hora, como se fosse preguiça, como se fosse qualquer outra disfunção comportamental, mas que não tivesse um diagnóstico. Porém, dentro da ciência não existe nenhuma controvérsia no diagnóstico do TDAH. O TDAH existe. Então, acho que é importante a gente começar essa live dizendo isso. Se você achar alguma informação, algum conteúdo na internet dizendo que o TDAH não existe, que alguma coisa está errada, não, ele existe, cientificamente comprovado. A medicina reconhece TDAH. O DSM-5, que é o Manual de Doenças Psicológicas que nós, profissionais da saúde, utilizamos, ele entende o TDAH como um transtorno, né? Então ele existe de fato. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fez vários estudos e comprovou que sim, TDAH existe. Então, por exemplo, pessoas como o Rafael, que já comentou que teve o diagnóstico, pessoas que... como o Edinho aqui que falou, que sem querer me diagnosticar, mas eu certamente tenho. E aí, são pessoas que podem ter, já percebem que dentro dos sintomas, né, no caso do Rafael, se ele foi diagnosticado por um profissional, mas que encaixam, né? Reconhecem dentro dos sintomas, né? Bom, a gente vai mesclando entre explicação e perguntas, pode ser, Keila? Porque senão a gente vai perder as perguntas se deixar só para o final, né? Tá, pode ser. Eu vou olhar a pergunta da Jaqueline aqui, aí a gente responde para ela. Meu filho tem 10 anos e perde o foco muito fácil. Às vezes peço para ele fazer tal coisa, aí ele faz outra, nada a ver. Quando tá fazendo tarefa de escola, se perde com qualquer coisa e
qualquer coisa prende a atenção dele. Bom, Jaqueline, vou responder, depois aqui ela complementa. Pode ser um sintoma, inclusive é um dos sintomas da TDAH, mas não tem como a gente entender que um sintoma isolado caracterize que seu filho tenha TDAH. Mas sim, desatenção é um dos principais sintomas, né? Sintomas de desatenção e hiperatividade são os sintomas principais, principalmente em crianças, tá? Meninas, né? As crianças que são meninas, elas podem não ter o sintoma da hiperatividade, mas nos meninos é muito comum. Agora, desatenção, os dois têm. Às vezes tá focado em alguma coisa, e depois vai voando, né? Você pede um negócio que ele nem ouviu. E 10 anos, se ele tivesse um pouquinho mais de idade, aqui ele vai concordar comigo. Se ele estivesse na adolescência, eu ia falar, não, que adolescente ele tem o ouvido seletivo, ele só ouve o que ele quer. Mas 10 anos não, 10 anos ainda pode ser sim um sintoma de TDAH. Pode falar, Keila. É importante também, né, Jaqueline, você identificar se ele, desde pequenininho, é claro que o ambiente também que ele cresceu, se é um ambiente mais ativo, se é um ambiente que não é tão tranquilo, é um ambiente que todos da casa são mais inquietos, é um ambiente que tem mais barulho, que tem mais estímulos, que as pessoas não param um minuto. A criança tende a repetir comportamentos. Por isso que, quando é criança, é mais difícil de identificar por essa questão que a criança ela repete o comportamento, né? Ela vai agir da maneira que os adultos ao seu redor agem dentro da casa, dentro do lar, onde eles estão inseridos ali. E daí ele repete muito esse comportamento. Se desde criança esse comportamento atrapalha ele, inclusive no rendimento escolar, é também um sinal, né, para procurar estudar mais sobre isso, passar com um profissional, porque o baixo rendimento escolar nas crianças, ele é um indicativo grande, porque a criança ela não consegue focar. E na escola, como tem outras crianças, né, o foco deles, eles se perdem muito rápido. Então, se desde com 10 anos, se desde a primeira série ou da pré-escola, ele já apresenta isso, já dentro de casa ele não consegue focar nem no desenho que ele ama, porque o TDAH, quando você foca em alguma coisa que é prazeroso, seja uma atividade, alguma coisa que você está vendo, o prazer vai liberar mais dopamina, e a dopamina vai agir no foco, então ele vai conseguir focar ali. Se ele não está focando nem no desenho, que é uma coisa que ele gosta, que ele não consegue ficar parado nem olhando o desenho, é um sintoma para se chamar atenção, para entender um pouco mais, para procurar ajuda e saber mais sobre isso. Mas é um dos sintomas, né? Uhum. E pegando o gancho dos sintomas, acho que é interessante a gente entrar nisso. Até na minha colinha tinha deixado. E também, gente, como tem gente que quer ouvir sobre TDAH em crianças e sobre TDAH em adultos, a gente vai mesclando os dois para não ficar uma live maçante para um para outro. Sintomas em crianças, acho interessante a gente falar, né? Daí depois a gente fala dos sintomas em adultos. Lembrando, gente, que tem os 5 critérios diagnósticos. Então, além desses sintomas, a gente ainda faz uma série de investigações. Por exemplo, né, como a Keila falou muito bem, a gente entende como é o ambiente daquela casa. Às vezes, a criança não está conseguindo focar, mas é porque aconteceu alguma coisa dentro da escola, mudou de escola, mudou o conteúdo, mudou o professor, enfim. Então, a gente faz uma série de investigações. E, além disso, tem os 5 critérios que eu comentei. Tá? Então, o diagnóstico de TDAH... ele não ele é exame clínico, né? Que é aquele que a gente não faz exames de imagem ou é o exame de questionamento, né? A gente faz algumas questões, investiga, mas ele é o exame clínico, tá? Outro sintoma também que eu coloquei aqui na minha colinha em relação a crianças. Geralmente, eles têm problemas de comportamento. É normal criança ser agitada, a gente até confunde que ele é agitado porque ele é saudável, né? A gente tem essa máxima de que se ele está agitado demais é sinal de ser saudável. Não necessariamente. De repente, esse agito todo dele pode ser realmente eles são os portadores de TDAH são muito ligados no 220 que a gente brinca, né? Então, eles têm um motorzinho que não conseguem ficar parados muito tempo. Então, o que acontece? Que essa criança não consegue... não esgota a energia dela, sabe? Ela não para, ela tá sempre em movimento, não presta atenção em nada. Isso falando mais dos meninos. As meninas, elas têm hiperatividade, mas é cerebral. Elas pensam muita coisa, são meninas realmente muito inteligentes, falam de diversos assuntos, mas não necessariamente elas são hiperativas
fisicamente, né? Elas não vão ficar Fisicamente. pulando muro e dentro da casa elas podem até ficar quietinhas na delas, mas elas estão pensando um milhão de coisas. Pode falar, O Keila. tempo todo, é. Inclusive, a gente tinha muito. Eu tenho um enteado de 8 anos, e conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que ele desenvolveu o foco à medida que ele tinha. A gente colocava para ele estímulos que fizessem com que ele desenvolvesse esse foco, coisas que são prazerosas, atividades que são maçantes para a criança, que não é prazeroso para ele, que tipo é muito repetitivo, ele não vai conseguir focar mesmo. Daí o pai e a mãe já pensam, ah, tem TDAH, tem alguma coisa. Uhum. Mas colocar, dividir em etapas as atividades que para eles não são tão prazerosas, que são coisas repetitivas, que eles não vão manter o foco por muito tempo, que já é da criança não manter, a gente fazer por etapas. Que isso também estimula ele a aprender a lidar com essa questão do foco, e com o tempo ele vai moldando e você vai tirando, a criança vai crescendo, a gente vai tirando, excluindo, né, as dúvidas. Será que tem alguma coisa? Não necessariamente, porque ele vai aprendendo a lidar com aquela questão do foco, porque quando é criança é muito agitado mesmo, ele já é uma criança mais agitada. Faz parte da Hoje, para ele, já é personalidade mais daquela tranquilo. criança. Uhum. Agora, vamos falar do TDAH, sintomas em adultos. O Rafael comentou aqui que é muito frustrante. Frustra a gente porque tenta fazer mil coisas e meio que fica imóvel esperando tudo acontecer. Isso me deixa frustrado. Daí saio dessa zona imóvel, tento fazer algo e logo perco o foco. Gente, Rafael, eu entendo a sua dor, tá? Entendo muito. TDAH é muito frustrante. Eu acho que é legal eu falar pra vocês, gente. Eu estou passando por uma fase de investigação de diagnóstico do TDAH em mim também. Na verdade, assim, eu sei que eu tenho por conta de eu saber quais são os critérios diagnósticos e tudo mais. E eu acho legal falar isso para que vocês saibam que todo mundo pode ter. De 3 a 5% das crianças têm, e 60% dos adultos, eles crescem com esse diagnóstico, tá? Para vocês terem ideia, eu nunca fui uma criança agitada. Meus primos que estão assistindo a live podem falar isso. Eu sempre fui quieta, muito quieta. Mas meu corpo era quieto, mas a minha mente sempre foi, assim, muito agitada. Quem convive comigo na fase adulta, eu vou falar dos sintomas, a pessoa vai falar, meu Deus, realmente, a Sara ela é desse jeitinho. Sou extremamente agitada, minha mente não para, eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo e meu cérebro é extremamente cansado. E para eu focar, eu sou psicóloga, né? Então, o meu foco dentro da sessão, que ainda bem eu consigo fazer com excelência, mas o meu foco na sessão, ele requer um pouco mais de energia do que uma outra pessoa focando, tá? Para focar. Keila, pode falar aí. Você vai falando e vou complementando. Tá. Gente, pra vocês terem ideia, né? Eu tenho dificuldade porque eu falo muito. A Keila, ela sempre faz conteúdo comigo. Aí eu falo assim, Keila, se eu estiver falando muito, você me corta, porque me corta para falar. Se perde nisso. Eu me perco totalmente por causa disso, tá, gente? Eu não tô querendo colocar culpa no TDAH. Só que muito é por conta disso mesmo. A gente, por causa da região frontal do cérebro não funcionar corretamente como a de todas as outras pessoas, a gente perde um pouco da noção do que eu posso e do que eu não posso falar e fazer. Lógico que com 32 anos, sendo psicóloga, meu primo falando oi pra mim, oi primo. Por eu ser psicóloga, já ter 32 anos, já ser bem adulta, responsável, tudo mais, a gente vai aprendendo a conviver. Mas quando a gente é adolescente, é muito difícil. Ou quando a gente tá na fase adulta, mas você fala assim, meu Deus, eu pareço maluquinha, porque eu falo muito, eu não tenho vergonha de nada. Eu chego, eu falo... Isso são sintomas também, tá? Mas a gente vai falar dos sintomas de uma forma mais técnica aqui, para vocês entenderem, tá? Lembrando também aqui que uma mente inquieta, você vai falando os critérios que são para as pessoas que têm TDAH, e eu vou focar também um pouquinho para as pessoas que às vezes pegam o gancho e falam, opa, eu tenho o cérebro que não para. Mas você consegue, a gente, às vezes até uma mente ansiosa tem um cérebro que não para, o ansioso também ele não para, ele pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Mas o que as pessoas têm que se perguntar é se esse cérebro que não para de pensar um minuto, não consegue focar em nada. Você pensa mil coisas e não faz nada. Você você se perde nos seus pensamentos e acaba não fazendo nada. E isso depois acaba frustrando,
que você não consegue fazer. Então, um cérebro que pensa demais não necessariamente é um TDAH, mas uma pessoa que se perde nos pensamentos e não consegue focar, provavelmente, né? Sim, por conta do hiperfoco, né? Vou falar as estatísticas, vou falar os sintomas, e aí, como eu vou comentando com vocês um pouquinho do que é a realidade que eu vivo também, para ver se as pessoas encontram identificação, tá? E a Keila vai me ajudando aí. Completamente. Bom, umas estatísticas que eu anotei aqui para falar para vocês que eu acredito que são muito interessantes, tá? 4,4% dos adultos no mundo tem TDAH com quadro completo dos sintomas. Então, 4,4% vão ter todos os sintomas que a gente falar. Todos. E é engraçado que, apesar das mulheres terem mais dificuldade no diagnóstico, estatisticamente falando, a proporção é de 1 para 1. Então, não existem mais mulheres com TDAH ou mais homens com TDAH. É proporção 1 para 1. Eu acho isso interessante no sentido de que, mesmo com a dificuldade de diagnosticar mulheres, a gente consegue... Ou talvez, se não tivesse tanta dificuldade, seriam mais mulheres, né? A gente não sabe, tá? Então, existe um tripé no diagnóstico do TDAH em adultos, que é desatenção, impulsividade e hiperatividade. Hiperatividade. A desatenção, né, como a gente sabe, é realmente não conseguir prestar atenção de fato a algo que você está fazendo ali. Então, por exemplo, a gente tem mania de achar que a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Principalmente as mulheres falam muito isso. Porém, cientificamente falando, ou neurocientificamente falando, isso é impossível. Isso não existe, tá, gente? É uma mentira que a gente conta pra gente mesmo e pros outros, mas não existe. Ninguém é capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que o seu cérebro faz é alternar entre uma coisa e outra. Ele vai alternando. Então, não existe essa de, eu tô fazendo tudo junto. Não, seu cérebro ele fica alternando o tempo todo. Então, você imagina quando você cansa o seu cérebro quando você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? A gente na cozinha, né? Quando a gente tá na cozinha. Exatamente. Alterna o tempo inteiro, você faz 1000 coisas. 1000 coisas, né? Dirigindo, mexendo no celular, ou qualquer outra coisa que você faça ao mesmo tempo. Não dá certo. E aí, então, o seu cérebro vai alternando o tempo todo. Isso cansa muito. E a desatenção, ela tem muito a ver com o fato de que qualquer outra coisa distrai a pessoa com TDAH. Então, qual que é a dificuldade de prestar atenção em algo? Às vezes, a gente está ali, quem tem TDAH normalmente está lendo um livro. Leu 3 páginas. Depois, quando você está na 3ª página, você fala, não lembro de nada do que eu li. Não prestou atenção em nada. Se perdeu. Não conseguiu focar. Perdeu tudo. Ou então... Se perde num diálogo, né? Oi? Um simples diálogo, se a gente está conversando e um barulho externo, um ruído, tipo, eu não sei se está atrapalhando aqui no prédio está tendo obra. Você já se perde naquela conversa ali. O TDAH normalmente não consegue manter um diálogo por muito tempo, porque ele vai se distrair com qualquer outro fator externo. Qualquer coisa. Por exemplo, eu tô aqui e aí eu tô com uma garrafinha de água aqui do meu lado. E essa garrafinha, do lado contrário, ela leva o nome de uma empresa que eu trabalhei. Não tem problema nenhum eu mostrar o nome da empresa. Mas na cabeça do TDAH é assim, ó. Tô olhando pra live, falando com vocês, e aí eu olho pra garrafinha, vejo que a garrafinha tá aqui, e aí eu já começo a imaginar que se eu pegar a garrafinha e tomar com o nome da empresa... Opa, caiu. Com o nome da empresa mostrando pra live, pode acontecer isso, isso aqui. Ou seja, eu criei uma história na minha cabeça. Entendeu? Sai do roteiro totalmente, vai longe. E já foi longe. Aí você tem que falar, nossa, peraí que eu tô fazendo uma live. Entendeu? Aí volta. É nesse nível de desatenção. Aí, como a Jaqueline comentou, ela vai lá e pede pro filho dela, né? Filho, você coloca, sei lá, guarda o ovo na geladeira e tira a outra carne da geladeira pra mãe e põe no fogo. Um exemplo, tá, gente? Ele vai fazer o contrário daquilo, às vezes. Porque ele só lembrou, às vezes, ovo, geladeira. Às vezes, nem focou na carne. Por quê? Porque não conseguiu prestar atenção. Então, às vezes, uma simples ordem já era. Uma outra coisa que acontece muito também em relação à desatenção, como a gente tá falando de adultos, é no ambiente de trabalho. Às vezes, você tá numa reunião. Uma reunião extremamente importante. Pro TDAH, ele vai ter dificuldade de entender. Ele sabe que aquela reunião é importante, mas ele não consegue focar. Quando ele percebe, ele já não prestou atenção.
quando ele percebe, ele já tá olhando a borboleta passando lá do outro lado da rua. Ou ele tá olhando para o estímulo qualquer que ele achar ali na pessoa que tá apresentando, mas não no que ela tá falando. Por exemplo, então uma pessoa com TDAH aqui, se eu tivesse um quadro aqui atrás da minha parede, ou você tivesse um quadro aí, ela ia olhar para os quadros. Ela não ia lembrar do que a gente tá falando. Ela pode olhar meu brinco, mas não lembrar do que eu tô falando. Porque não consegue focar na sua fala e em algum objeto externo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Vou só responder 2 perguntas aqui, porque é o psicólogo ou o psiquiatra que faz diagnóstico? Na verdade, não tem problema nenhum, ao contrário do que as pessoas pensam, o psicólogo pode fazer diagnóstico. Porém, geralmente, assim, eu faço multidisciplinar. Eu peço para que ele vá numa consulta psiquiátrica e a gente continua o tratamento aqui. Às vezes o paciente ele vem com uma demanda que eu faço a hipótese diagnóstica do TDAH e aí depois eu complemento com a voz do psiquiatra. Não sei como que a Keila age nessa situação, mas... Então, é porque se é um nível mais severo, né, daí entra o neuro ou o psiquiatra mesmo por conta da medicação. Então, acaba que quando é criança, eu não atendo criança, mas eu tenho amigos que atendem criança e indicam para TO também, porque tem um efeito maior com uma equipe interdisciplinar, assim, em todos os, né, agindo de todos os lados. Eu comentei até com você aqui agora, você falou da origem do TDAH, no começo eles colocavam como, eles não, você falou assim que ainda existem histórias que ele não existe, né, que foi uma invenção, que as pessoas não tinham certeza e tal. E ele chegou a ter, as pessoas chegaram, os especialistas tinham dúvidas justamente por essa questão das crianças repetirem o comportamento dos adultos. E foi excluído à medida que foram fazendo pesquisas para descobrir e viram que, na maioria dos casos, tem pessoas na família com TDAH também. Então, você adulto que está assistindo a live, que se identifica com os sintomas, provavelmente, né, olhe em volta, pergunte, preste atenção. Às vezes a mãe fala, meu filho é agitado como eu. De repente, eu estava vendo até ontem, eu vi uns documentários, fui ler mais sobre, para relembrar algumas coisas, e eu vi um caso dos gêmeos que tinham, e na investigação descobriram que o pai e a mãe também tinham TDAH. Então, não é só o reflexo dos pais. Pode acontecer dos parentes, ele também tem uma origem genética aí dos TDAHs. E na família ter mais gente. E daí junta essa questão de ser genético e de repetir o comportamento também, né? Porque tudo que o pai e a mãe faz, a criança vai fazer também. E daí levando para a vida adulta, que começa... Quando o pequeno tem os transtornos na escola, né, a parte do aprendizado fica comprometida. Quando é descoberto desde pequeno e tem um tratamento adequado, né, tem os estímulos corretos, na fase adulta fica mais tranquilo, ele consegue lidar melhor com aquilo ali. Mas quando eles acham que é só uma criança que é hiperativa, uma criança que não para, que é muito agitada, o adulto só vai perceber quando começa a comprometer o relacionamento, começa a comprometer o trabalho, começa a comprometer até as amizades, porque você não consegue ter um diálogo sem cortar a pessoa, ou sem... Eu vi até a Ana Beatriz Barbosa, ela tem um livro, né, que chama Mentes Inquietas, que fala sobre toda a vida, como que é, né, a vida do TDAH, e ela falando que... tinha um amigo que ele estava conversando com ela estava falando um assunto importante, e ele perguntava de uma terceira pessoa que não estava nesse assunto deles, porque ele não conseguia focar nem naquela conversa que eles estavam tendo ali, ele entrava com uma terceira pessoa. Aí entra essa questão do adulto, o quanto a vida adulta os sintomas podem atrapalhar na vida adulta e fazer com que a pessoa... afeta tudo, afeta até a questão da autoestima, porque ela não se sente capaz de conquistar alguma coisa, de ter um bom emprego, porque ela se perde nas tarefas que são delegadas para ela. Um relacionamento, eu vi até os índices de divórcio por conta disso, porque é difícil as pessoas, né, terem uma conexão com alguém que não consegue focar em nada, fica muito difícil. Se você quiser falar um pouquinho sobre
na vida Vou adulta. responder a pergunta da Thalita aqui, que eu achei importante falar. Todo TDAH pode ter bipolaridade? Todas as pessoas podem ter bipolaridade, se elas forem diagnosticadas assim, né? Mas a relação TDAH com bipolaridade, ela é controversa, ela não existe base científica para essa correlação. Até 2017, mais ou menos, os estudos falavam que de 5 a 15% das pessoas diagnosticadas com TDAH também tinham transtorno bipolar. Depois disso, estudos mais recentes, né, a tecnologia nos ajuda muito nessas investigações, e as pesquisas apontam hoje que não tem ligação e que muitas dessas pessoas anteriormente diagnosticadas com bipolaridade junto com a TDAH, na verdade, era irritabilidade por conta do cansaço do cérebro do TDAH. Então, o humor, a oscilação de humor, importante falar, né? O que é o transtorno bipolar? Você passa da fase da mania para a depressão, né? Mania, alegria extrema, depressão, a tristeza, com muita facilidade, né? Ou de forma desproporcional. Então, o humor, ele é afetado por conta do cansaço cerebral, mas não tem necessariamente a ver, né? Ou uma ligação com a bipolaridade, enfim, tá? Então, não há um fato comprovado científico nesse sentido. O Júnior falou que vai falar sobre isso na terapia. Importante. Um beijo para você, Ju. A Lê falou: cheguei agora. Meu filho tem 8 anos e foi diagnosticado com TDAH. Foi passado para ele uma medicação, imipramina, mas não vejo mudança nenhuma nele com essa medicação. Ele só passa com neuro. Também não foi passado para ele psicólogo e nenhum outro profissional. Travou. Voltei. Quer falar, Voltou. Keila? Quer responder essa? Voltei? Tá travado ainda? Tá travado? Tá me vendo? Tá falando? Tá Não, tranquilo? você tá normal para mim. Uhum. Ah, tá. Essa questão da medicação, primeiro que se ele não passa com o neuro, ele não tem um psicodiagnóstico que confirme, eu acho que seria necessário um estudo mais aprofundado, um psicodiagnóstico, né? Uma avaliação psicológica para saber se realmente ele tem, se é confirmado que ele tenha. Ele só passa com neuro, ela falou. Ele só passa com neuro? Psicólogo. E o neuro já indicou direto a medicação. E se a medicação, se ele toma um determinado tempo, ela tem tanto o efeito positivo, que vai fazer com que ele aumente os níveis de foco dele, você vai ver a diferença. Ela tem também os efeitos colaterais, né? Então, se ele não sente nenhum nem outro, é necessário talvez uma mudança na medicação. Mas isso com neuro, com... Eu acredito que, assim, a gente não pode falar da conduta de nenhum profissional. Mas eu acho importante, como mãe, você levar ele em outros profissionais que façam acompanhamento numa equipe multi. No começo da live, ela falou que chegou agora, mas no começo da live a gente estava comentando sobre isso. Eu gosto de trabalhar tudo com equipe multidisciplinar. Então, eu acho importante o paciente portador de TDAH fazer a terapia. Ele vai passar no psiquiatra, porque a medicação é importante. Mas e aí também existem outros profissionais que fazem parte aí para que ele tenha uma qualidade de vida. Assim como, por exemplo, o nutricionista ou o nutrólogo. Por quê? Até foi uma pergunta que surgiu na minha caixinha aqui, já vou emendar para responder. Na minha também aqui. Sobre alimentação? Se tem algum alimento que a criança possa, que a pessoa com TDAH comer e ajudar na melhora, né? A pessoa perguntou se existe restrição alimentar. Bom, é complicado falar sobre isso porque eu não sou nutricionista. Porém, o que a gente entende como profissional da saúde mental? Alimentos com carboidrato, alto índice de carboidrato, açúcares e tudo mais, eles agitam o nosso organismo, né? Dá aquele pico e depois, né, dá aquele cansaço. Então, a gente entende que eles não são bons para ninguém, quanto mais para quem já tem uma fadiga cerebral, para quem já tem alguma disfunção no lóbulo frontal. Então, eu acredito que se você procurar um nutricionista e informar que tem TDAH, com certeza ele vai pedir uma dieta low carb, né? Com menos carboidratos, por exemplo. E eu até fiz umas pesquisas aí para entender se tinha alguma nutri que falava sobre o TDAH.
infelizmente eu não achei, mas se alguém encontrar depois quiser passar pra gente, é interessante. Mas o que eu entendo é glúten, açúcar, lactose, são alimentos que complicam para a saúde de qualquer um, né? Então, em excesso. Então, eu acho que também para hiperatividade, tá? Para o TDAH. Pegando o link da sua pergunta, tinha uma pergunta na minha caixinha também, falando se existe algum alimento que melhore, né, que ajude aí nos sintomas do TDAH. Também concordo com a Sara, acredito que uma nutricionista possa indicar melhor os alimentos. Não existe um alimento em específico que vai melhorar o sintoma do TDAH. Isso a gente consegue confirmar. Até esqueci o nome da moça que perguntou, mas eu coloquei aqui na minha colinha. Depois eu vou colocar por escrito também. Da caixinha de perguntas, né? Verdade. Da pergunta, Mas a gente entende que alguns alimentos aceleram, como você falou, por exemplo, a cafeína. A gente sabe que ela vai dar um gás, ela vai acelerar mais, e se a pessoa já é acelerada, vai prejudicar, vai aumentar essa questão da inquietação. Então, alimentos que você pode deixar de consumir para melhorar, sim. E é claro que uma alimentação balanceada, ela vai melhorar tanto mente e corpo, né? Vai influenciar para o bom funcionamento do organismo e isso vai ser positivo de qualquer forma. Mas os alimentos específicos que vai influenciar em menos agitação, aí seria mais com uma... Eu também pesquisei sobre uma nutricionista que falasse sobre isso, mas também não encontrei. Não tem. Um outro sintoma, a gente falou da desatenção, né? Agora, na fase adulta também, falar sobre a impulsividade. Bom, a gente entende como impulsividade aquela pessoa que, às vezes, fala tudo na cara, né? Que não pensa muito para fazer as coisas. Gente, isso é falta de educação, tá? Eu não tô falando desse tipo de pessoa. Personalidade forte com educação, não pode confundir. Eu não aguento falta de educação. Que eu tenho personalidade forte. Não, meu filho, você é sem educação mesmo. Uhum. A impulsividade dentro do TDAH é a impulsividade por compras, por comida. É uma impulsividade também na fala, como, por exemplo, a Keila falou aí, né? E aí eu dei risada porque ela falou que quem tem TDAH corta muitas pessoas. É o meu caso, eu trabalho muito isso. Mas por conta do TDAH eu corto muitos outros, né? Mas essa impulsividade de você falar, meu Deus, agora eu já cortei, que vergonha, eu prometi que eu não ia cortar essa pessoa, quando eu ia deixar ela falar até o fim. O bom, gente, é que depois de 10 anos atendendo pessoas em consultório, a gente aprende a ouvir, né? Na faculdade, inclusive, na época eu não sabia do TDAH, mas eu já via que eu tinha dificuldade em ficar ouvindo, e aí eu via que eu tinha que demandar uma energia maior para ouvir os meus pacientes. Isso lá em 2008. Aí eu falava, não, agora eu preciso focar, eu preciso ouvir. Aí eu trabalhava isso e virou de verdade. Se você que está assistindo a gente tem essa dificuldade de ouvir, melhor coisa é você começar com as pessoas ao seu redor. Eu falava para as minhas amigas, vem contar a história para mim, que eu vou ficar quieta, não vou ouvir nada, não vou contar uma história minha, não vou me meter, só quero aprender a escutar. E aí você vai ouvindo e vai criando hábito. Nós que somos adultos, a gente consegue modular esse comportamento dessa forma também. Então, a impulsividade no TDAH é isso. Às vezes vai comer muito, às vezes vai falar muito, às vezes vai comprar muito. E aí também, como a Thalita falou, confunde-se com o estado da mania dentro da bipolaridade, que também são sintomas da bipolaridade na fase da mania, tá? Por isso que as pessoas confundem. Porque vai direcionar para o excesso, né? Sempre para o excesso. Vai direcionar para o excesso. Um outro sintoma também no adulto é a hiperatividade. Só que, gente, lógico que a gente não tá falando de um adulto que vai pular, subir em cima da árvore. Tudo bem também, às vezes a gente pode fazer isso, mas a hiperatividade no adulto é como da criança menina que eu comentei com vocês. É aqui, ó. É o hiperfoco, é em pensar em um milhão de coisas ao mesmo tempo, é não conseguir concentrar em nada porque tá assistindo um milhão de coisas. É assistir Netflix, escrevendo uma carta, mexendo no celular. E o pior, o problema maior de quem tem TDAH é que nós aprendemos a prestar atenção em várias coisas. E aí, essa alternância do cérebro que eu comentei com vocês, para nós, ela é muito mais rápida. Então, a gente tem a falsa impressão de que a gente consegue sim fazer várias coisas ao mesmo tempo e que a gente consegue sim prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Mas é mentira. Seu cérebro tá ali sendo arrebentado. Porque você vai...
Thalita, a impulsividade e a euforia. A euforia, mania, impulsividade, tudo mesmos. Tudo no mesmo Tem os tempo, mesmos né? aspectos. E aí o hiperfoco, desculpa, a hiperatividade vem muito disso. Então, assim, é pensar um milhão de coisas, sabe? É aquela pessoa que tá deitada e tem uma ideia de empreendimento. E aí, qual que é o problema? Ah, não é maravilhoso pensar em um monte de coisa? Não, porque a gente não continua nada. A pessoa que tem TDAH, ela vai ter tantas coisas na cabeça e não consegue focar em nada, que ela só vai ter um monte de coisa na cabeça. Entendeu? É lógico que eu Não tô falando consegue de colocar em prática, né? E se em coloca em prática. prática, ela para no meio do caminho. Exato. Por quê? Porque a hora que ela perde o gozo naquilo que ela tá fazendo, ela perde a vontade, Ela vai o procurar outra impulso, coisa ela vai que querer te outra coisa. traga mais, que seja mais prazeroso, né? É. Até porque, como a Keila comentou, falou muito bem falado, naquilo que a pessoa com TDAH tem vontade de fazer, ela tem paixão, ela tem tesão, ela gosta, ela vai prestar atenção. Então, por exemplo, existe um assunto que eu amo e que eu foco e me deixa ali 500 mil horas assistindo. Por exemplo, eu amo tudo que é relacionado à Bíblia, a vida de Jesus, quem convive comigo sabe disso. É o meu assunto preferido na vida. E esse assunto, se você deixar, eu assisto 15 vídeos de 1 hora cada no mesmo dia. Eu maratono uma série inteligente falando da vida de Cristo, arqueologia, sei lá o quê, qualquer coisa que fale disso. Porque eu sou fascinada por isso. Então eu presto atenção. Qualquer outro vídeo, gente, eu não assisto vídeo de mais de 3 minutos. Para vocês terem ideia, eu vou me vulnerabilizar aqui agora. Tem o Bruno, que ele cuida das minhas redes sociais do YouTube. Aliás, da minha rede social do YouTube. E aí, o Bruno falou assim: Ah, você viu tal vídeo seu que eu coloquei? Eu falei: Não vi dele. Você não assiste seus vídeos? Aí eu falei: Eu não, porque eu não consigo assistir um vídeo de 3 minutos. E o pessoal com TDAH tem dificuldade, a gente sempre vai colocar no 2x e tudo mais, porque a gente não consegue. Pode falar aquilo que eu tô falando muito já. Ela se policiando. Tinha uma outra pergunta na minha caixinha de pergunta aqui, falando sobre. A gente já falou bastante aqui, né? Eu acho que respondeu bem, que é sobre como identificar se eu tenho o TDAH, quais os principais sintomas. É essa questão da irritabilidade também, do pensamento acelerado, da falta de foco, mas saber distinguir até onde ele atrapalha o seu dia a dia, ele atrapalha o seu cotidiano e até onde ele é normal de uma pessoa mais agitada. Tem gente que é mais agitado mesmo, tem uma rotina mais agitada. Mas uma outra pergunta que tem aqui, que é voltada para a criança, para não ficar nenhuma pergunta de fora, eu não sei se você já teve o relato de algum paciente que tem algum filho em relação a isso, por que algumas crianças desenvolvem tiques, como virar os olhos, mexer, tipo, ficar com a boca aberta, sabe? Umas crianças com TDAH. Quando é uma criança com um diagnóstico, se ela toma medicação, a medicação ela vai agir em alguma. Vai agir no aspecto do foco, mas pode ser que ela também mude o foco para algum tique que a criança já tinha e ela acelera esse tique, ela aumenta esse tique. Mas eu vi também se a criança não tem nenhum diagnóstico e quando é muito pequenininho, né? Aqui no caso perguntou de uma criança de 2 anos. Quando a criança é muito pequenininha, ela é muito cedo ainda para ter todo esse diagnóstico. Uma criança tão pequena tem que fazer uma avaliação maior, um psicodiagnóstico, né? Passar por uma equipe multidisciplinar para poder saber se ela tem algum outro transtorno fora o TDAH que potencializa essa questão do tique. Porque ou a medicação pode estar direcionando para esse. Ele desfoca um pouco de uma parte, né? Que a criança está muito sem o foco, e foca em algum outro problema, algum outro tique que a criança já tinha e às vezes só aumentou por conta de um efeito colateral do remédio mesmo. Sim. Não sei se você tem algum relato de alguma criança ou algum adulto que passa por isso. Eu não tenho. Mas eu tenho uma hipótese também voltada por ser uma condição neurobiológica, ele vai afetar o sistema nervoso, né? Então pode ter tique também por conta disso, né? Não é um sintoma
assim, eu já ouvi relatos em TDAH, não é um sintoma mais comum, não é um sintoma tão comum quanto os outros, mas pode acontecer. Mas eu acredito muito nessas duas explicações, isso que você comentou aí, e eu acredito também por ser neurobiológico, tá? A Thalita perguntou como lidar com pessoas assim. Thalita, eu acho que é importante a gente falar de duas formas. Se você for a família dessa pessoa, alguém que você vai conviver por muito tempo, se é filho, se é irmão, se é criança ou se é adulto, eu acho que o papel da família é em entender e demonstrar, poxa, eu sei que você tem uma condição diferente e tratar isso com amor, sabe? Procurar conhecer. Por que quando uma pessoa tem uma doença física, orgânica, né? A gente se empenha em estudar aquilo para a gente poder ajudar aquela pessoa, e quando é um transtorno psicológico, psiquiátrico, a gente não tem tanto empenho. Então, é muito importante a gente também mostrar que está ali, que pode ajudar, para que aquela pessoa consiga encontrar na família um ponto de apoio, um lugar de apoio. Se ela não é dessa família, pessoas em geral, sempre, gente, pega o TDAH e olha no olho dele para conversar. Aí é uma forma de você conseguir puxar a atenção. Porque aí, eu vou constranger, eu não gosto muito de olhar no olho para falar. Não tem problema, gente. Se ficar muito constrangedor, você desfoca o olho, mas vocês sabem disso. O visual é onde a gente puxa, né, os estímulos, o cérebro puxa os estímulos para a gente prestar atenção naquilo. Então, se você fala olhando no olho, ele consegue olhar no seu olho, vocês se conectam de alguma forma. E essa conexão ajuda com que a pessoa com TDAH consiga te ouvir, te escutar e tudo mais. Porque a gente sabe, né? Poxa, complicado. É complicado. As pessoas, por exemplo, né? Eu tô falando de mim, mas só para dar exemplo para vocês. Eu, hoje em dia, sou psicóloga, mas desde a escola, sempre todo mundo gostou de contar problema para mim. E eu queria ouvir. Só que eu tinha que gastar muita energia para conseguir ouvir aquilo até o fim. Quando alguém vem contar uma história para mim, eu tenho que gastar muita energia. Então, olha, eu falo isso para você com conhecimento de causa. Se você olhar no meu olho, por exemplo, eu vou conseguir ficar mais próxima de você e eu consigo demandar mais atenção naquilo que você está falando, e meu cérebro não vai me sabotar. Uma outra coisa também que é importante é a gente não ser estímulo, né? A gente, que eu digo, geral, para essa pessoa que tem TDAH fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, se você sabe que aquela pessoa tem TDAH, por que você está pedindo para ela fazer mais coisas ao mesmo tempo? Espera. Saiba que, para essa pessoa com TDAH, não adianta você pedir para ela pegar um copo de água para você se ela tá fritando um ovo, entendeu? Ela não vai conseguir parar, porque senão ela vai queimar o ovo. Ou é capaz dela pôr a água dentro da frigideira e te dar o ovo, entendeu? Fazer o contrário, né? E eu acredito também que, sendo um familiar, eu acho que fica mais fácil ainda, né? Você, como um familiar de um TDAH, você tem mais abertura, é claro que de uma forma assertiva, se a pessoa não faz um acompanhamento, se a pessoa não faz terapia, né? Porque a psicoeducação, ela muda totalmente, ela reorganiza a maneira da pessoa pensar. Então, você pode abrir de uma maneira assertiva, que eu digo, né? Eu sei que às vezes pode ser que é difícil manter a paciência com uma pessoa que não consegue focar no que você fala, nem no que ela faz. Mas, de uma forma assertiva, induzir a pessoa a procurar ajuda, explicar o quanto a terapia vai fazer diferença na vida dela. Se for um caso mais severo, né? O nível mais alto, falar da medicação, o quanto a pessoa pode ter uma vida mais tranquila, procurando ajuda, porque às vezes a pessoa também tem vergonha, né, de procurar ajuda, tem vergonha de se expor e admitir que tem uma síndrome e que precisa realmente de um acompanhamento. Para muitas pessoas, procurar ajuda não é um ato de força, eles acham que é um ato de fraqueza, e é o contrário. Então, uma pessoa mais próxima é muito mais fácil indicar o caminho para a pessoa procurar ajuda. Uma pessoa faz parte do tratamento até do TDAH. Eu não sei se você faz isso também, Sara. Anota tudo. Faz um checklist durante o dia e no final do dia você vai excluindo as coisas que era para você ter feito durante o dia. Para não esquecer, para não ficar nada de fora, né? Você pode ir também, vai moldando a maneira de conversar.
Vai moldando a maneira de conversar, a maneira de ouvir, né? Olha, agora eu tô falando, agora fala você. A pessoa vai entendendo que é um aspecto negativo dela, que atrapalha a comunicação dela e ela vai tentando fazer diferente, mas é fundamental a ajuda de um profissional. Eu acho que é interessante compaixão, sabe? Porque às vezes a gente olha e para a pessoa que tem TDAH e fala assim, meu Deus, essa menina é metida a saber tudo, porque tudo ela quer contar, tudo ela quer Falar. participar, quer falar, não sei o quê. Ou esse cara, né? E ao mesmo tempo, assim, o mercado de trabalho não está preparado para receber pessoas com TDAH, nunca, Uhum. não está mesmo. As famílias não estão preparadas, infelizmente, para ter pessoas com TDAH, muito pouco preparadas. Os amigos, os relacionamentos. Então, ter compaixão é o princípio de tudo, porque o seu familiar vai sofrer na escola, no trabalho e em vários outros lugares que ele vai passar. Então, se você não tiver compaixão, se você não cuidar disso dentro da sua casa, não é lá fora que vai ter alguém esperando, o RH vai ajudar meu marido, meu filho, minha filha, minha irmã, porque ela tem TDAH. Não, gente, as empresas não querem nem saber se você não está conseguindo focar porque você tem TDAH. Não Se o existe conversa. rendimento é baixo, né? Isso não existe, infelizmente, né? Impacta diretamente na autoestima, né? A pessoa ela se sente inferior. Uma coisa muito importante de falar é que você comentou do caderninho para anotar, né, gente? É muito importante anotar. Por quê? A gente que tem TDAH tem menos dopamina do que as outras pessoas, do que o restante das pessoas que não são portadores de TDAH. Então, o nosso cérebro, ele gasta mais dopamina e não tem esse retorno suficiente para a gente agir. Então, assim, quando a gente anota, e eu, pelo menos, né, eu faço o seguinte, como eu atendo, e ainda eu empreendo, né, então para mim é um pouco mais difícil, porque se eu não trabalho, eu não ganho, se eu não entrego, eu não ganho, então você imagina, eu não posso deixar nada para trás. Então eu coloco dentro do caderninho e eu enumero, porque, Sara, mas não tá aqui, você não colocou na ordem? Não necessariamente, gente. A pessoa com TDAH, ela não vai conseguir ordenar as tarefas dela, ela coloca. Depois que eu escrevi tudo que eu tenho para fazer, aí eu coloco o nível de prioridade. 1, 2, 3, porque senão para mim tudo vai ser na hora, entendeu? E a tendência é eu fazer o que eu gosto mais. Então, eu não posso sabotar dessa forma. Eu tenho que fazer o que é necessário para aquela hora, porque às vezes não vai dar tempo. Porque, por exemplo, aqui vai ter gravar um vídeo, que eu tenho que gravar vídeo. Eu amo gravar vídeo. Então, ao invés de querer atualizar uma planilha, que para mim requer muito, é um sofrimento, porque eu não consigo prestar atenção em nada, então eu vou com certeza gravar o vídeo antes. E aí eu já vou gastar toda a minha energia, e aí eu vou falar, não consigo fazer a planilha. E aí eu deixo para outro dia, e para outro dia, e para outro dia, e eu não entrego pro cliente. E assim vai deixando. Então, o que eu faço? Eu coloco 1, 2, 3, coloco o número. E cada vez que eu termino a tarefa, eu passo o marca-texto em cima da tarefa que eu terminei. Então, é o meu check. E cada vez que eu dou check, eu recebo uma dose de endorfina, porque eu fico muito feliz comigo, porque eu concluí uma tarefa, entendeu? E é o sistema de recompensa, né? É o sistema de recompensa. Hoje, na atualidade, eu consigo, então, como eu tenho que entregar, produzir para eu receber, né? Tanto com os meus pacientes, quanto as empresas que eu atendo e tudo que eu faço, porque vocês sabem que eu faço um milhão de coisas. Eu chamei a minha irmã, e a minha irmã, essas questões de planilha e não sei o quê, ela faz um extra comigo, porque ela tem o emprego dela, mas eu não consigo, senão eu não vou conseguir terminar as coisas dos meus clientes. Então, vai dar conta. Essas coisas mais administrativas e tal, a minha irmã que faz para mim, e eu consigo dar conta de toda a parte estratégica, que aí nisso eu sou boa, porque eu não foco, mas eu tenho 1 milhão de ideias. Se as empresas estivessem preparadas para receber a gente, elas iam nos colocar em posições que não são operacionais, entendeu? Por quê? Porque se você me colocar para preencher uma planilha, não consigo focar nisso. Medicada a gente consegue, mas eu tô dizendo assim, fora da medicação. Mas se colocar a gente numa posição para organizar alguma coisa, para ter ideias, criatividade, tudo isso a gente faz e faz com maestria, entendeu? Tô me achando agora, né? Não, mas vocês entenderam, né? Tá ótima! Tá ótima! Mas eu só quis explicar um pouquinho melhor, tá? E aí, Aí tem um detalhe, Keila. Porque aí a gente anota no caderninho e esquece de olhar o caderno.
Então, gente, vou Isso. contar um segredo para vocês. Na porta do guarda-roupa, eu coloco lá, olhar o caderno de tarefas. Aí eu lembro de olhar o caderno de tarefas e no caderno de tarefas estão minhas tarefas. É muito sofrido. Vocês não acham que é sofrido? Não precisa ter Mas você compaixão? coloca em um lugar que você precisa, que você olha todos os dias, tipo, Às no vezes espelho. espelho, né? Tipo assim, se eu tenho que fazer alguma coisa muito urgente e tá escrito no meu caderno de tarefas, pode ser que eu não olhe o caderno. Então eu coloco no espelho do banheiro um post-it, porque aí de manhã eu vou levantar e eu vou escovar meu dente, aí eu vou olhar pro espelho do banheiro. Entendeu? E você Guardo, começou pego a. assim. Você, não é live de perguntas e respostas, mas já vou, vou aproveitar o gancho. Não tem Você problema. começou a notar a partir de quando? Assim, tipo, de criança? Quando você percebeu que atrapalhava o seu cotidiano? Quando eu saí da faculdade, eu percebi que me atrapalhava. Minha primeira experiência profissional, eu percebi que atrapalhava. Porque até então, na escola, por mais que eu tivesse desatenção, por esse meu jeito, na verdade eu sabotava, né? Eu ganhava todos os meus professores, eu persuadia. Então, se eu esqueci de fazer uma tarefa da escola, eu era tão belezinha e tão participativa, e tão que eles deixavam, entendeu? Então, dentro da escola, Uhum. até na faculdade, gente. Esqueci de entregar um trabalho da faculdade. Eu ia lá conversava com o professor. Eu não sabia. Eu de verdade, eu sabotava mesmo e falava, eu não conseguia, eu esqueci. Eu falava a verdade, porém, era uma forma de sabotar no sentido de que eu não buscava cura. O professor ia lá e falava, então pode entregar amanhã. Tipo, eles sempre me davam uma chance. Quando eu fui pro mercado de trabalho, aí eu vi que não tinha jeito. Ou eu anotava, ou meu chefe não ia me dar mais uma chance, entendeu? Aí eu comecei a Aí anotar todas as começou. coisas que eu tinha que fazer. Só que daí tem um detalhe, Keila. Eu não anoto só coisa profissional. Eu falei do caderninho por causa da minha empresa, né? Mas Uhum. eu anoto minha vida, entendeu? Eu Datas, anoto essas assim. coisas. Oi? Datas, essas coisas assim. Data eu até lembro, mas eu anoto assim. Tem, por exemplo, sábado eu tenho aniversário. Então eu tenho que anotar desde já. Escolher a roupa que eu vou, fazer a unha. É sério, gente. Uhum, Acordar tudo. tal hora. Então não é uma vida comum como das outras pessoas. Como que você vai esquecer de fazer a unha? Você não tá olhando pra sua unha? Então, mas eu esqueço. Eu não presto atenção. Entendeu? Nessa série que eu falei sobre a do Fantástico, estava mostrando o dilema e a vida das pessoas nesse sentido aí. As pessoas fazem a Aham. lista e esquecem a lista, É entendeu? isso mesmo. E é muito cansativo, aí se torna muito cansativo. E às vezes você fica sem graça, né? E aí, gente, entra agora, é uma justificativa que eu nunca expliquei para as pessoas, mas eu não gosto de WhatsApp por causa disso também. Claro que eu vou esquecer de responder as pessoas no WhatsApp, eu esqueço de fechar a porta do armário, entendeu? Então, tipo, é óbvio. 2 dias ela lembra. Que ela já acostumou comigo. Já Mas os sei, meus já que pacientes ela já vai. sabem, gente. Eles me mandam áudio, eles me mandam mensagem, aí eles falam assim. Aí, às vezes, antes da sessão, eles falam assim: Sara, ouve meu áudio. Aí eu falo: então antes da sessão eu vou ouvir o seu áudio. E é muito bom porque a gente aprende a conviver. A psicologia, o fato de eu conhecer o DSM-5, conhecer o transtorno, me ajudou a me dar bem profissionalmente. Eu acho que se eu não fosse psicóloga, se eu não tivesse conhecimento do que eu tenho, minha vida seria muito mais sofrida, entendeu? E eu sofri muito. Eu sofri 10 anos antes de entender que eu tinha era TDAH, entendeu? Tipo assim, 10 anos para entender. E até hoje tem gente que não entende, né? Eu não explico muito para muita gente, eu não falo muito disso. Às vezes eu falo, não, gente, é TDAH. E aí as pessoas acham que eu tô fazendo piada, mas não é realidade, entendeu? E é Uhum. sofrido, é muito sofrido. É bem difícil. Mas a gente vai conviver. Vai aprendendo, né? E eu Uhum. acho que fica até mais fácil para você passar para os pacientes que você atende que tem TDAH, porque Uhum. você sente na pele, né? É, Então fica mais fácil de passar um tratamento que seja eficaz, porque você passa por ele primeiro. Então fica mais. isso, exatamente. A Carol se autodiagnosticando aí, ó, a Ana Braz. Irmã, eu tenho TDAH, então tudo se encaixa agora. Lembrando que tem que ir no profissional para ele te diagnosticar, tá? Isso, gente. Tem que fazer uma avaliação Porque senão a psicológica. gente veste o diagnóstico e aí a gente psicossomatiza também, né? Então tem que tomar Porque daí a cuidado. gente quer dar sentido ao sintoma, né? A gente, É. eu tenho, então qualquer coisa que acontece, você direciona para ele e fala, não, é o TDAH. E nisso Uhum.
Às vezes não é, e a pessoa acaba vestindo a camisa de uma coisa que não é dela. Por isso que é bom procurar ajuda profissional. Eu separei alguns pontos Ai, meu aqui. Deus. Caiu de novo aqui, gente. Caiu no meu celular. Pode falar. Tem mais coisas para falar sobre, que eu separei só uns pontos, muita coisa que a gente já falou, mas Eu acho uma pontos coisa para a interessante pessoa de falar. identificar só. É, só uma coisinha rapidinho em relação que me perguntaram, as rotinas. Então, para o adulto, como eu falei, né, que ela comentou de anotar tudo, e depois acaba virando um hábito você olhar o seu caderninho, sabe? Às vezes eu esqueço ainda, mas na maioria das vezes eu lembro. Então, anota, gente, anota tudo. Anotar não é só pra gente lembrar. Anotar é para você descansar o seu cérebro também, tá? Quando você tira, põe no papel, você tirou da sua mente, e aí você fica tranquilo que tá ali a sua ideia. Então, isso ajuda muito. Uma outra coisa também da rotina da pessoa com TDAH, além de tudo, é incluir atividades físicas na sua vida. Porque isso nos ajuda muito, principalmente pelo controle dos hormônios e também para essa impulsividade, a hiperatividade cerebral, a gente vai liberando também através da atividade física, tá? É, Então, eu acho isso muito importante. eu fiz uma lista de aspectos que a pessoa tem, e a gente já falou de vários aqui, mas eu falo um aspecto, você dá um exemplo. Eu falo um aspecto, você dá um exemplo, para depois Combinado. para as pessoas que estão assistindo, entender se elas se encaixam em boa parte, se elas se encaixam um ou outro, para elas também não se autodiagnosticarem aí, ou se tiver muitos aspectos que elas se encaixam, para elas procurarem ajuda. Até Combinado. porque vai ficar salvo depois, então mais pessoas vão ver, né? Fica no perfil. Uhum. Ó, rendimento abaixo da capacidade intelectual. Uma Sim. pessoa que tem. É, justamente por conta da falta de foco, então, às vezes a gente se considera, eu vou usar linguagem bem popular. Muitas vezes, por mais que o TDAH as pessoas olham e falam, nossa, aquela pessoa é inteligente, porque consegue se expressar bem. Mas muitas vezes quem tem TDAH se sente burro. Por quê? Porque a gente não foca. Então, se você não foca, mesmo que você tenha um QI alto, entenderam? QI, coeficiente intelectual e foco, se os dois não estiverem juntos, não vai adiantar nada. Não necessariamente quem é inteligente consegue focar. É o foco que te direciona. Então, você vai utilizar menos da sua capacidade intelectual por causa da falta de atenção que você tem, né? Ou a atenção que você não coloca nas coisas que você está fazendo. Então, um exemplo, acho que uma forma melhor de entender esse aspecto é esse, tá? Então, é como se você por falta de foco, você não exerce sua inteligência como deveria exercer. Inclusive, a Ana Beatriz Barbosa, ela deu quando ela deu uma entrevista na Veja falando sobre isso, tinha até, eles colocaram na capa da entrevista, uma frase dela falando assim, eu me achava burra, e ela é uma pessoa inteligentíssima, né, incrível, Pra porque quem não sabe, ela é uma psiquiatra maravilhosa, tá, gente? ela não sabia usar a capacidade que o cérebro dela tinha de criar ideias, porque em contraponto tem muitas ideias, né? Só que você não consegue colocar em prática, porque você se perde no pensamento. Ela não tinha noção da capacidade que ela tinha cerebral, porque era tudo muito bagunçado, e ela se sentia burra. E é assim que as pessoas às vezes se sentem por não conseguir organizar esse sentimento, né? Olha, eu não sabia que ela tinha falado isso e pra vocês verem como é esse sentimento mesmo. E porque também a gente não consegue. São muitas ideias. Então você fica assim, meu Deus, como eu posso ter tanta ideia e não organizar as minhas ideias? E fica uma bagunça na sua mente mesmo, porque você fala, se eu fosse inteligente, eu preferia não ter tanta ideia e conseguir organizar as poucas que eu tivesse do que ter tanta ideia assim e não me organizar, entendeu? Hoje eu não sinto mais isso, porque, assim, hoje eu sei que eu tenho e a gente tenta adequar a vida a isso, né? Mas antes de saber, era isso que eu me sentia burra mesmo. Outro ponto que as pessoas podem se perguntar, dificuldade de seguir rotinas. Gente, é óbvio, né? Porque a gente tem que escrever tudo, porque senão não consegue fazer nada. E assim, quando a pessoa tem TDAH, ela não vai focar. Como que você vai seguir uma rotina se você não tem foco? Ou se você tem hiperfoco?
tudo para quem tem TDAH é prioridade. Então, normalmente a pessoa vai fazer uma agenda. Ah, é lindo quem fala que faz agenda no domingo e cumpre a agenda a semana inteira. Gente, quem tem TDAH, se você está assistindo e se sente mal com isso, pode ser um sintoma de TDAH e não se frustre. Porque realmente, nossa região frontal do cérebro, ela não funciona como a das outras pessoas. Então, a gente não consegue seguir a rotina. Então, não adianta falar. Aliás, não é que não consegue, tem dificuldade, tá? Então, amanhã eu vou acordar 6 horas, 6h30 eu vou fazer aquilo, 7h30 aquilo outro. É muito difícil. Eu não tô dizendo que é impossível, mas é mais desgastante. Lembra que eu falei que eu escrevo no caderninho e eu numero? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque a gente não consegue seguir rotina. E a gente até tem um pouquinho de aversão à rotina. Geralmente, né, uma frase muito comum das pessoas que têm TDAH é: não gosto de rotina. Então, é muito comum. Acaba procurando atividades que não sejam tão monótonas, né? Que sejam mais É. prazerosas e não tão repetitivas. Uhum. Essa dificuldade de planejamento e execução entra toda nessa dificuldade de seguir rotina. Procrastinação, justamente por medo de falhar. Você acha que procrastina por medo de falhar? Também, né? Ou por Eu atropelar acho mesmo? que eu acho que por medo de falhar, por cansaço, por cansaço cerebral e porque não por conta da autoestima que é afetada, né? Quem tem TDAH tem autoestima muito afetada. Aí, uma vez que a autoestima é afetada, a pessoa começa ela olha aquela rotina e já fala, eu já sei que eu não vou conseguir, entendeu? Então, aí procrastina. Uma outra coisa também, como uma pessoa que tem TDAH tem tendência a se sentir burra, ela vai preferir não demonstrar, não quero provar que eu sou burra, porque na cabeça dela ela é. Então ela vai deixando para depois. E uma outra coisa também, por conta da falta de dopamina ou porque a dopamina no cérebro do TDAH acaba mais rápido, dopamina, ela dá o hormônio do prazer, certo? Então, a gente vai querer gastar nossa dopamina naquilo que nos dá prazer. A gente vai procrastinar coisas que a gente não quer fazer. Então, como eu disse para vocês, me coloca num assunto que eu ame. Tô ali, Vambora. prazer, 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 né? Gente, dopamina é o mesmo efeito que a droga causa no nosso organismo, né? Por isso que a gente fala, fulano tá dopado, que é o mesmo efeito da medicação. Então, eu tô ali dopada, eu tô ali maluca, né? Na minha brisa daquilo que eu amo. Mas aí eu não quero fazer o que eu não gosto. Então, o que eu não gosto, a gente vai adiando, 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 e aí procrastina. E a procrastinação gera mais sensação de fracasso. Fracasso gera também a ansiedade. Opa! Nossa, gente, caiu tudo aqui agora. E a ansiedade vai gerando todos esses outros sintomas que a gente comentou. Aí a dica da atividade física também, que a gente já falou aqui, para quem tem TDAH, porque ela vai aumentar os níveis de dopamina, e daí você vai ter Isso. mais dopamina para dedicar nas coisas que você precisa. É isso Ansiedade mesmo. diante das tarefas estimulantes, tudo que te estimula muito, você fica ansiosa a fazer? Sim, porque, tipo, como a gente sabe que nesse momento a gente vai receber uma dose de dopamina, né? A gente vai receber uma dose de prazer, então a gente fica ansioso por esse momento. Aí, então eu tenho, por exemplo, deixa eu ver. É um exemplo real. Eu vou viajar dia 23, hoje é dia 14. Para essa viagem, eu vejo tudo. Então, assim, eu tenho que focar no meu trabalho, mas o meu cérebro tá o tempo todo assim. Você já viu não sei o que da viagem? Ai, lá tem tal coisa, vocês não vão querer ir? E se acabar, isso é ansiedade, né? E se acabar o ingresso pra você andar não sei aonde lá dentro da viagem? Então, aí, quando a gente percebe, a gente parou de trabalhar e tá no site vendo roteiros de viagem, entendeu? Então, a ansiedade, ela vem por quê? Porque você sabe que você vai receber a ingestão de prazer que você está precisando tanto. Por isso que eu falo, gente, tem que olhar com compaixão para quem tem TDAH, porque a gente não sente prazer na vida. Ou sente menos prazer do que as outras pessoas. Hormonalmente falando. Então, e da onde vem dopamina? Da droga, do sexo, ou de algo que você ame muito ali e fique focado fazendo. A paixão, né? Paixão também Uhum. gera
ligou aqui. Gente, eu tenho live. Não me liga agora, por favor. Vocês vão atrapalhar minha live. A pessoa não tá assistindo minha live, porque me liga agora. Ó, tô só pontuando pontos que a gente já falou, tá? Pontuando para as pessoas ver se elas se identificam ou não, mas a gente falou um pouco de tudo, né? Não tô te ouvindo. Sem som. Tá mudo? Não é o meu, porque eu não mexi aqui. Você tá me ouvindo? Não? Não é o meu, porque eu não mexi aqui. Tá mudo, é o seu. Voltou, agora voltou. Beleza. Porque entrou uma ligação, aí puxou o meu áudio. Mas deu Uhum. para responder, né, antes de travar aqui? Deu, porque daí eu tô colocando pontos para ver. A gente falou de um todo, né? A gente falou de vários assuntos dentro do TDAH e eu tô colocando, só frisando pontos que dá para as pessoas se identificarem ou não, porque daí eu vou passando por coisas que a gente já falou. Esquecimento frequente de datas e eventos importantes, isso também você já colocou, né? Se você passa por isso, gente. Esquecimento Não fica triste frequente. comigo, gente. Eu só não Se esqueço você... aniversário das minhas irmãs e datas, assim, das minhas irmãs, da minha mãe, das pessoas que eu amo. E graças a Deus, minhas duas irmãs fazem aniversário no mesmo dia, então fica menos difícil pra mim. Ainda bem, né? Outro ponto importante, você que está assistindo, se você também passa por isso, é uma coisa que a Sara até falou, dificuldade para escutar, esperar a sua vez de falar e manter-se em um diálogo. Você sente que sempre acontece isso com você, é um sinal também de TDAH. E é engraçado, Keila, que assim, não é maldade, sabe? Quando você percebe, você já não tá mais prestando atenção. Quando você percebe, você apagou da sua mente. Então, não é algo que a pessoa não tá interessada no que você tá falando. É que tudo que diz respeito a qualquer assunto que não seja algo que apaixone a pessoa que tem TDAH, ela não vai ouvir. Mesmo que quem esteja falando seja alguém que ela é apaixonada. Olha que engraçado. Porque se a pessoa que... eu brinco que depois dos 30 a gente não se apaixona mais igual quando a gente tinha 15, né? Mas mesmo se você se apaixonar como quem tem 15 anos, sua borboletinha no estômago vai estar lá e a pessoa vai estar falando, você só vê a boca mexendo assim, ó. Mas sua cabeça tá lá no casamento de vocês. Entendeu? Então Então é mais difícil. é difícil de manter, né? Bom, a gente colocou aqui alguns sinais que são bem são específicos, umas características bem específicas de pessoas que provavelmente possam ter, mas, gente, é só uma live informativa, né? Tem que passar por Gente, por favor. um profissional, tá? Não, agora o povo não pode postar aí, tem TDAH. Mas é muito importante, é uma informação, né, muito rica para as pessoas que passam por isso e de repente acham que é simplesmente uma inquietude, mas se está atrapalhando o seu dia a dia, se está atrapalhando a sua vida pessoal, profissional, seu relacionamento, é muito importante procurar ajuda. Eu anotei aqui 8 orientações, dicas, não sei como que a gente pode dizer, para melhorar assim um pouquinho a vida do adulto com TDAH, tá? Uhum. Primeira coisa, identifique o momento do dia em que sua capacidade de focar é melhor. Gente, se você tem essa disponibilidade, se existe a oportunidade de você flexibilizar o seu horário de trabalho, de produção, flexibilize. Às vezes você foca melhor à noite do que de manhã. Às vezes o seu horário de focar é justo na hora do almoço. Então, se você tiver a oportunidade de você flexibilizar, isso é importante. Defina metas de curto, médio e longo prazo. Não é tão simples, porque a gente define meta e depois esquece as metas. Mas se você escrever... eu mudei de casa, né? Tive que ir para outra cidade recentemente, mas na minha casa, atrás da porta do meu quarto, sempre teve os meus projetos escritos. Por quê? Porque eu olhava ali todos os dias, não é tipo... Não é só... Eu até acredito nisso, mas não é só porque você foca e aquilo que você foca você dá atenção e realiza. No meu caso, era porque eu precisava lembrar que eu tinha aquele objetivo. Porque senão daqui a pouco eu ia esquecer.
Porque o foco, as metas, são, às vezes, no nível tão hard que você não tem certeza nem se você quer casar, se quer ter filhos, se quer... porque suas metas de vida são bagunçadas, entendeu? Velocidade, né? É, você muda de ideia na velocidade da luz. Gerencie o seu tempo, que também é muito difícil. Mas o que ajuda é, eu olho a hora sempre, eu anoto tudo. Então, isso me ajuda, tá? Então, tentar gerenciar o tempo nesse sentido. Criar um ambiente agradável no seu trabalho. Eu tenho estímulos que me ajudam. Estímulos sensoriais e visuais. Então, assim, cheiro é algo que me estimula muito. Então, eu necessariamente tenho que tomar banho e passar perfume para trabalhar. Gente, olha que loucura, eu tô abrindo meu coração para vocês. Eu tenho que necessariamente. Porque eu sinto o cheiro do perfume e eu lembro que eu tô ativa para trabalhar. Arrumada para ir trabalhar. Arrumada para trabalhar. Ainda mais que eu faço home office. E aí, eu tenho um estojinho de canetas coloridas, porque quem tem TDAH tem um monte de caneta, porque a gente tem que anotar as coisas tudo colorida, puxa setinha para cá, setinha para lá, pra gente lembrar, né, das coisas. E esse estímulo, para mim, é um estímulo visual, porque eu gosto de cores, então eu olho e acho bonito. O que muita gente implica comigo, eu não consigo trabalhar num ambiente que esteja sujo e desorganizado. Não é frescura. É porque eu não consigo trabalhar num ambiente desorganizado. TDAH não me deixa prestar atenção. Tem que ter. Como a gente tem dificuldade com rotina, tem que ter um processo. Então tem que ter uma rotina e tem que estar limpo. Se eu tô aqui trabalhando e a casa tá suja, eu tenho que limpar a casa antes de começar a trabalhar. Ah, é porque você ama a limpeza? Não, gente. Eu sou criada por uma mãe que sempre fez tudo. Eu nunca fiz serviço de casa. Quem tá me assistindo sabe e conhece minha vida sabe disso. Não é por causa disso. Não sou viciada em limpeza, nem gosto de limpar a casa. Mas é porque senão eu não consigo focar no trabalho. Então, a casa tem que estar super limpa. Não pode ter coisas no meu caminho. Se tiver alguma coisa fora do lugar, se alguém tirou um chinelo e colocou no lugar que não era para estar, já me desestabiliza. Então, criar ambientes agradáveis para quem tem TDAH na vida adulta é muito importante, tá? Celular, né? Então, qualquer distração atrapalha a gente. O ideal, assim, quando eu preciso focar muito, eu largo meu celular bem longe de mim, porque chegou notificação, a gente não consegue não olhar. Isso nem é só para quem tem TDAH, né? O tempo todo, né? Agora as duas últimas, tá? Pare. Se tiver muito difícil de concentrar, para. Entendeu? A gente tem, infelizmente, as pessoas romantizam o trabalho em excesso e a gente acha que o ócio é errado. Onde já se viu, eu não posso parar, eu tenho que estar trabalhando, produzindo, porque todo mundo trabalha muito. Não, gente, se eu não estiver conseguindo concentrar e tiver com as minhas demandas ok, se eu não tiver paciente, se der para eu parar, eu vou parar, entendeu? Eu vou parar e eu falo, eu preciso deitar, não consigo. Por quê? Porque eu não tô focando em nada, minha cabeça tá um milhão, eu tô pensando na organização do casamento da minha amiga, eu tô aqui pensando nisso, pensando naquilo e na ansiedade de esquecer alguma coisa. Então eu preciso parar. E a última, incluir exercícios físicos na rotina, que a gente já tinha falado, mas como eu tinha feito a cola antes, incluir exercícios físicos na rotina, tá? Tem me ajudado bastante. Aceitar que você tem uma condição diferente, né? Não faz de você um bicho de sete cabeças. Aceitar que você é diferente das outras pessoas, eu acho que requer até mais cuidado. É até uma forma de olhar para você com carinho e falar, eu preciso de ajuda, né? Para eu ter uma rotina saudável, eu preciso me encaixar nela. Então, procurar ajuda, procurar um profissional e seguir corretamente, porque tem gente que faz terapia, mas não segue o que é passado, também não adianta muito. É mesmo. Né? Procurar ajuda e seguir o que é passado, levar à risca a psicoeducação, faz muita diferença para você poder levar uma vida saudável. Sim. E o esquecimento, gente, também é algo muito comum e frequente no TDAH. Então, por exemplo, nossa, esqueci o que eu ia falar, esqueci o que eu ia fazer, esqueci não sei o quê, porque a gente não prestou atenção. Então, não ficar se cobrando, se culpando porque você esqueceu alguma coisa. Volta, respira, faz exercício de respiração, oxigena seu cérebro e se ajude. E acho que a última coisa que eu queria falar, porque a gente já tá com 1h20 de live, foi bem legal. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês gente, quem tá assistindo a gente, aí vem essa síndrome do impostor, né? Eu sou burro, eu não presto atenção em nada. Seja por TDAH ou por qualquer outro sintoma, ou qualquer outro transtorno, ou enfim.
A doutora Ana Beatriz, ela é uma psiquiatra maravilhosa, ela tá falando muito de TDAH, ela tem livros publicados, que é essa que a Keila citou algumas vezes. Ela é portadora de TDAH, ela é maravilhosa, inteligentíssima, psiquiatra. Tem muitas pessoas, assim, que têm TDAH e que depois, quando são diagnosticadas e tratadas, elas conseguem voar longe. Eu fiz questão de falar para vocês da minha condição, para vocês verem, eu sou psicóloga, né? Mas, assim, fazer o quê? Aconteceu comigo. Então, pode acontecer com todo mundo. É importante você procurar ajuda, tratar e tudo mais. Então, nada está perdido. Você vive bem. Imagina, se não fosse medicação, terapia e todas as outras coisas que a gente precisa fazer para ter qualidade de vida, eu não ia conseguir atender meus pacientes, eu não ia conseguir empreender como eu faço. Então, com um jeitinho, a gente vai encaixando, né, e tendo qualidade de vida. E é isso. A questão é aceitar e se cuidar, buscar ajuda, né? Eu vou deixar depois as respostas às perguntas que a gente respondeu aqui, que as pessoas tinham colocado na caixinha. Vou colocar também o livro dela, falar um pouquinho sobre ele, e o link da série do Fantástico, quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, entender melhor e ver casos parecidos com o seu, de repente você se identificou com muita coisa e ficou com mais dúvida ainda, vai ser legal estudar um pouco mais e buscar um pouco mais de informação. Isso aí. E se tiverem outra dúvida, quiserem saber alguma coisa, perguntar, manda direct lá pra gente no Instagram, aqui no Instagram, ou pode também chamar no WhatsApp, né? É que eu prefiro que vocês mandem no Instagram, como eu comentei, eu sou um pouco problemática com o WhatsApp. Mas no Instagram eu respondo um pouco mais rápido. Né, Keila? Quiser falar com a gente... Isso, pode mandar dúvida, né? Comentou aqui. Pode falar conosco. E é isso, galera. Depois também eu vou deixar o link lá do canal do YouTube, que a gente tem vídeo novo todo dia lá no meu canal. A Keila já participou várias vezes comigo. E também fiquem atentos que eu e a Keila, a gente vai lançar muitas coisas novas. Vai ser bem legal nossa parceria, né? Inclusive tem mais um programa, né? Tem mais um sexta-feira agora. E esse aqui também, depois a gente vai virar um programa lá, depois a gente passa o link pro pessoal, tá? Além de ficar salvo aqui também. Isso. Bom, certo? Estamos à disposição. Obrigado. Finalizando mais uma coisa importante também, quem me segue aí e ainda não segue a Keila, sigam. E vice-versa também. Isso, quem me segue, sigam a Sara. E no decorrer da semana, a gente coloca um possível tema para a próxima live. Daí a gente pode colocar até uma enquete, uma votação das pessoas. Boa, gostei da ideia. Tá ótimo. Obrigada, Keila, mais uma vez. Beijo. Obrigada. Obrigada, até gente. A próxima. Amanhã à noite, 19 horas, tem programa da Keila. Eu vou colocar o link. Nós vamos colocar o link nos nossos stories, então assistam também, tá bom, gente? Ansiedade na terceira idade. Vai ser muito legal. Tchau, Keila. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima. Até. É isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a Keila, minha amiga, psicóloga, parceira aqui do programa. Eu tô quase fazendo um programa junto com ela aqui, tá quase virando uma dupla, de tanto que a Keila participou aqui com a gente. E eu fico muito feliz de saber que eu posso contar com ela, uma profissional excelente também, que entendeu que a nossa profissão ela é mais do que somente aquilo que a gente tem de retorno financeiro. Ela é um chamado, ela é um propósito. Então, eu e a Keila, a gente se conectou muito bem por conta disso mesmo. Então, muito obrigada, Keila. Sigam a Keila nas redes sociais. Me sigam também no @psisaraveira. Se inscrevam no meu canal aqui, que tem vídeo novo todo dia. E os cortes aqui do programa a gente coloca lá no canal. Então, é bem legal para vocês se manterem bem conectados com o programa Bem Feliz. Eu espero vocês, então, no programa da semana que vem. Um beijo para todos e não esquece de encaminhar esse vídeo para aqueles que você acredita que vai fazer sentido. Até sexta que vem.